além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com/portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. Todo mundo vê. A rádio da cidade, Metrópole FM. Rádio Metrópole. Bom dia com Mário Kertz. 7h40, doutor Mário. Pois é, pessoal, e agora a melhor parte aqui desta manhã, que é conversar com um grande e querido amigo, grande cientista, professor, doutor Roberto Badaró. Badaró, bom dia, tudo bem com você? Que novidades nós temos hoje, meu amigo? Novidades, Mário, é uma análise que foi feita com o grupo de epidemiologia de Londres, olhando o panorama mundial da pandemia, e parece realmente que existem cepas diferentes do vírus, existem variedades, e que essa variedade, que é aquela que causa a pneumonia severa, parece que ela não é a que está mais circulando com uma grande incidência, e que está circulando as outras variedades, o que não significa que isso não retornará, diferente disso que eles estão falando em segunda onda. E o reflexo disso é você olhar realmente o número de casos. Lá no Hospital Espanhol, nós reduzimos dramaticamente o número de casos. Nós só temos internados 23 pacientes na UTI, quer dizer, está caindo. Nós já reduzimos o número de leitos, porque não é mais necessário, né, pela atividade, mas isso não significa que nós devemos fechar. Algumas unidades, que são unidades que foram abertas temporariamente em campanha, essas podem realmente serem desativadas, mas os hospitais sentinelas fundamentais têm que ficar como ficou nos outros países, né? Está ficando. Então, o governo deve tomar a decisão de quais hospitais sentinelas ele vai manter aberto, para que aguarde a segunda onda, que ela virá. Eu, como lhe disse, nós temos um programa aí, que você pode rever ele. Em abril, ele disse que a epidemia terminava no final de agosto. Eu disse isso. Então, está aí visto. Por quê? Porque a gente vai acompanhando as análises feitas pela Johns Hopkins, por aqueles outros, e eles têm mostrado que esse índice de casos novos, ele vem numa curva de decência bastante estável desde final de junho. Ela vem caindo, chegou a 14,4, quando você divide o número de casos novos pelos antigos, no dia anterior, chegou a 14,4, e hoje aqui na Bahia está em torno de 0,2, 0,1. Quer dizer, na verdade, de Salvador, porque eu tenho recebido agora, a maioria dos pacientes aqui no meu consultório, são pacientes agora que estão vindo de outros municípios. Vem de carro. Eu tenho um paciente de Barreiras, que vem de Barreiras para cá. Eles pegaram o carro, e doentes graves. Não são doentes que não estão de Euclides da Cunha, tenho recebido. Então, a doença está... A primeira onda está agora se interiorizando. E o aprendizado que nós tivemos com essa doença, quer dizer, aquilo que eu dizia sempre, nós aprendemos, trocamos o pneu com o carro andando, nós aprendemos fazendo. Hoje, a mortalidade na UTI, ela é muito menor, nós aprendemos muito. Antes eu fiz uma live com um grupo de especialistas, de intensivistas, e com a subsecretária de Saúde, Tereza Paim, que organiza essa reunião, e ficou claro pelos intensivistas que eles aprenderam muito. Por exemplo, intubar precocemente não é uma medida mais acertada.
a utilização da prona. Saiu um trabalho no New England Journal of Medicine mostrando que pronar, que é uma coisa tão simples, pronar é você virar o doente de cabeça para baixo, quer dizer, de barriga para baixo. A dificuldade, às vezes, é o paciente que tem um colo abdominal grande, mas você coloca suportes no tórax e no quadril, e o doente consegue pronar. Isso melhora muito a pressão do pulmão e os doentes podem ter uma resposta melhor. A utilização de ventilação chamada respiração de alto fluxo, de alta frequência, eu acabei de adquirir agora 40 deles para o Hospital Espanhol. Isso praticamente reduz a utilização de intubação e coisa a menos de 10% dos casos, quando era mais de 50%. Então, nós aprendemos muito a lidar, e os especialistas em UTI aprenderam a lidar com a gravidade e como intervir para evitar complicações. Tudo isso, eu diria que serve como preparo para a segunda onda que vai vir. Então, a gente precisa estar alerta e atento, e as pessoas não podem desanimar, né? Agora que já andou até onde nós andamos, não deve desanimar. A questão dos anticorpos, nós já montamos esses anticorpos PAN-IgG, realmente parece que 90% das pessoas, mesmo aquelas assintomáticas, eu tinha uma impressão contrária a essa, eu disse aqui várias vezes, mas a gente tem que ver que a ciência evolui. É possível detectar esses anticorpos. Então, isso é uma luz para a vacina, apesar do que você está vendo aí, a vacina da Oxford, eu estava evitando comentar um pouco, porque esse tipo de reação que foi apresentada, a mielite transversa, é uma reação grave, muito grave, e se ele obedece... O que é essa mielite? Eu vi isso, mas eu não entendo. Mielite é uma inflamação severa da medula espinhal, e essa inflamação na medula pode levar a uma paralisia, né? Você pode simular uma paralisia igual a pólio, né? Ele fica com a mielite, e se essa mielite é uma mielite ascendente, que é aquela que... Pode ir até o pulmão? Pode ir até o pulmão, que a gente chama síndrome de Guillain-Barré. Isso foi muito comum com o Zika. Eu publiquei um trabalho no New England Journal of Medicine sobre isso. Essa síndrome apareceu, me lembro aqui, quando a gente estava conversando aí na rádio, ainda na época de Zika e chikungunya, você lembra? Você era subsecretário de saúde? Isso, você falava nessa síndrome? Publiquei um trabalho no New England Journal of Medicine, uma das revistas melhores do mundo. Publiquei mostrando a relação entre síndrome de Guillain-Barré e a Zika. E não é estranho que isso, não há nenhum caso de Guillain-Barré, apesar de eles terem tentado fazer essa associação com o coronavírus, mas agora, paradoxalmente, aparece essa mielite com a vacina. Então, a AstraZeneca e os companheiros, de uma forma absolutamente prudente, suspenderam temporariamente a pesquisa da vacina até uma análise. Isso é feito quando todo o trabalho de pesquisa clínica, ele tem um comitê externo que chama DSMB, Data Safety Monitor Board. Eu já participei de alguns. Você não tem nada a ver com a pesquisa e você analisa os dados. Então, o Data Safety Monitor Board foi eles que disseram, suspendam, não é a companhia. Então, suspenda para poder a gente ver se isso é uma coisa frequente. Então, apesar disso, fazer o anticorpo parece que é uma estratégia. Então, a gente estimular isso é uma estratégia. As 3 gerações de vacinas, elas estão sendo, cada uma delas,
em suas fases diferentes utilizada. O chinês já chutou o pau da barraca e já começou a vacinar, já tem meio bilhão de pessoas já vacinadas. O chinês se zangou, meteu a vacina dele para frente e está lá vacinando, que é uma vacina de primeira geração. O russo também está fazendo a dele lá, que é uma vacina de segunda geração, que é parecida com essa vacina da Oxford, e pelo menos não relataram nada. Se ocorreu também, a gente não vai saber com facilidade. Então, a corrida da via, a terceira geração ainda não ultrapassou a fase 1, que é uma vacina promissora, que é você cria um vírus no computador e expressa ele, mas ele não tem capacidade de replicação. Então, todas as proteínas deles estão presentes nesse vírus criado. E aí você faz a imunização. As pessoas ficam com receio, mas essa parece uma estratégia advinda do nosso conhecimento do genoma. E o genoma do corona já está muito bem estudado, a gente sabe todas as proteínas dele. Então, eu acho que vacina a gente vai demorar 2 anos e nós vamos agora aguardar a segunda onda. Badaró, ontem, aliás, sexta-feira do ano passado, eu li uma história que, aos 88 anos, a cirurgiã Angelita Arbgama permaneceu entubada na UTI do Oswaldo Cruz, em São Paulo, por 50 dias para tratar de uma infecção gravíssima causada pelo novo coronavírus. Poucas semanas depois da alta, ela já havia retornado às longas jornadas de consultório e operações de alta complexidade no trato intestinal, que é a especialidade dela. Ela é considerada uma das maiores especialistas do país nessa coisa. Rapaz, que história fantástica. Tem 88 anos, meu pai. Ficou 5 meses entubada e está lá operando de novo. O conhecimento, Mário, que os intensivistas adquiriram, ontem nós discutimos com profundidade mesmo, viu? Eu fiquei muito satisfeito de ver que os pneumologistas, Dr. Sérgio Gessler, Máximo, intensivistas, eles aprofundaram muito o conhecimento, e tem vários outros na cidade, para não ser injusto. O doutor Leonardo também, que é lá trabalha conosco lá no Espanhol, são intensivistas de muito boa formação. Existe uma coisa chamada PIP, quer dizer, que é a pressão expiratória, quer dizer, você coloca para tentar expandir o pulmão. Essa PIP ela pode variar de 5 a 25, e a gente achava que você fazer uma PIP alta de 25 abria o pulmão. Hoje eles chegaram à conclusão que não deve ser uma PIP muito alta, deve ser uma PIP entre 10 e 12. Quer dizer, você tem que usar a pressão para abrir o pulmão, mas tem que proteger. Sobretudo o doente quando está numa pneumonia mais severa, que a gente chama de SARA, né, quando o pulmão já está realmente muito comprometido. Então, o conhecimento dos limites da ação que está na mão do intensivista de aumentar ou diminuir a utilização do respirador, isso tem um impacto significativo na mortalidade. Então, eu fico feliz que, muito provavelmente, a doutora ela teve lá um especialista conhecedor profundo disso, que a preservou durante a passagem do ciclo do vírus. Nós temos aqui na Bahia, para ser justo, vários pacientes, eu já vi, que saíram também acima de 80 anos. Infelizmente, nós tivemos algumas pessoas queridas que não resistiram, que poderiam ter resistido. Isso significa, a mensagem é que se espalhava isso aí, dizia assim, acima de 80 anos, entrou no tubo, não sai mais. Isso não é verdade. Outra coisa são os obesos, que são muito difíceis mesmo. A gente faz o cálculo da insuflação do pulmão pela área corpórea. E, às vezes, a gente não tem uma ideia que era muito simples.
o pulmão do indivíduo não engorda. Ele engorda, mas o pulmão não engorda, não. O pulmão é o mesmo. Então, se você for calcular o volume de insuflação pelo peso do indivíduo, a insuflação média, que é em torno de 300, 200 e pouco, passa para 600. O pulmão não aguenta, porque o pulmão do gordo é o mesmo dele de antes. Né? Então, quer dizer, a gente ontem discutiu com muito detalhe essas coisas. Então, a gente tudo é um aprendizado, mas foi um aprendizado muito grande e é claro que nós estamos mais preparados para a segunda onda. Né? Olha aqui, doutor Badaró Otávio diz, é o cara, sempre passando a situação de forma clara e esclarecedora. Daniela, bom dia. Pergunte, por gentileza, se é seguro, nesse momento, fazer endoscopia. Não, é seguro. Os endoscopistas, eles têm se preparado muito e feito as medidas de precaução de contaminação pelo coronavírus com muito mais rigor do que já faziam antes. Já se fazia muito para evitar que o endoscópio se contamine, evitar que realmente você transmita outras infecções, bactérias, para o paciente. Agora isso está dobrado e também a proteção a si também. Quer dizer, eles estão trabalhando. Eu tenho minha enteada, ela é endoscopista, né? A filha de minha mulher é endoscopista, o pai dela é um endoscopista também famoso aqui na Bahia, e eles me consultaram e fazem as medidas com extremo rigor. Então, é seguro, a pessoa pode fazer, ela não vai pegar. O risco que se tem é o contrário, que é do endoscopista pegar do paciente que pode ter um corúme e não sabe, mas eles estão bem protegidos e isso não ocorre. Não pode fazer sua endoscopia porque é muito mais importante tratar da sua saúde do que você ficar amedrontado com esse risco. Aqui mais uma pergunta. Uso de luz ultravioleta para eliminar o vírus do ambiente, posso colocar uma na sala de casa? É danoso se a pessoa for exposta a essa luz ultravioleta e ela ajuda? Mário, isso está muito claro, que a utilização de luz ultravioleta não modifica absolutamente nada a situação de contaminação ambiental. Ela tem ação mais contra a bactéria, não é uma ação garantida contra vírus, nenhum vírus, não é nem o corona, mas nenhum vírus. Então, não é uma medida que tenha eficiência, eu não faria isso. É mais importante você higienizar, fazer a higienização do ambiente. Hoje tem as higienizações magnéticas, que eu não sei, até que eu pedi que o rapaz estivesse em contato com você, não sei se ele já teve, está andando o negócio. Está dando isso. Então, esse tipo de usar o quaternário de amônia, que tem uma ação prolongada, eu acho que isso faz sentido. É melhor do que você botar uma luz ultravioleta, que primeiro tem risco de neoplasia de pele, câncer de pele. A gente precisa ter cuidado com isso. E a luz direta nos olhos faz lesão de retina. Então, a gente é melhor não... Tem mais uma pergunta aqui, Badaró, que é recorrente, que é a seguinte. Fiz o teste, deu positivo, mas estou assintomático. O que faço? Olha, os indivíduos assintomáticos, em geral, eles devem fazer, eu tenho utilizado um tratamento mais simples, mais curto. Por quê? Porque você não sabe qual é a evolução da persistência, e aí é onde entra a segunda coisa. Muitas vezes, indivíduos assintomáticos que não fazem nada, que usam só medicações para febre ou medicações simples, porque perdeu o olfato, ou mesmo ele não faz nada, esses indivíduos ficam com persistência viral. Esse é um outro conhecimento. O vírus pode persistir mais tempo e ele pode até transmitir mais do que para outras pessoas. Então, procurar um médico, fazer uma terapia onde você usa aqueles 4 pontos: evitar coagulação, evitar inflamação e atuar no vírus é de fundamental
importância para que você reduza o tempo de excreção de vírus que você tem. Então, eu acho que ele é seguro, ele não vai ter problema, não vai ter complicação, mas é melhor ele realmente obedecer o padrão de profilaxia, de tratamento correto para essa situação. Badaró, querido, muitíssimo obrigado. Bom dia para você, dia produtivo, saúde, alegria e até amanhã. Até amanhã, Mário. Bom dia para você também.